Bem, olá a todos. É, Bem, olá a todos. Esse é um vídeo onde eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o concurso para professor universitário, o qual eu prestei para a Universidade Estadual de Alagoas. E essa é uma experiência que ela pode ser útil tanto para quem vai fazer concursos na carreira do magistério superior, quanto na carreira do magistério básico técnico e tecnológico, que é o caso dos IEFs, e entre outras instituições, porque são fases que acontecem em vários concursos, que é o caso da prova escrita, prova didática e a prova de títulos. Tem até outros concursos que têm mais fases, que são as fases de memorial, projetos e etc. Então vamos lá. Esse vídeo ele não é um vídeo com detalhes técnicos sobre a minha produção, o que é que eu fiz durante o concurso. Talvez eu faça um outro vídeo sobre isso. Isso daqui de fato é um relato corrido sobre o que é que eu achei, qual é a minha experiência, e qual seriam algumas dicas que eu daria para todos que estão aí fazendo o concurso para a carreira do magistério. Então vamos lá. Eu quero dizer primeiramente uma coisa que é óbvia, mas que isso pode ajudar muito a pessoa, que é o seguinte: a primeira fase do concurso é o edital. Então, não é apenas ler o edital, é você estudar o edital. Então, às vezes você consegue garimpar coisas ali que os outros candidatos não conseguiram porque você estudou o edital. Que é o caso de coisas que você pode fazer ou não fazer durante a prova, então o que vai pontuar na prova de títulos e assim por diante. Muito bem. A prova escrita, normalmente é a primeira fase do concurso, é uma prova que exige o conhecimento geral e amplo sobre aquele ponto que foi sorteado. Então, normalmente se dá 10 pontos e dos 10 pontos é sorteado um, e esse ponto que é sorteado você vai escrever ali de acordo com o tempo da prova, e você vai ter também limite ou não de páginas. No caso do concurso da UNEAL que eu fiz, tinha um limite de 10 páginas. Então, na hora de treinar durante a prova escrita, então já se treinava pensando em cumprir o máximo de 10 páginas. Porém, outros concursos podem não ter a limitação de páginas e aí a pessoa fica livre para escrever. De certa forma é bom porque você não fica preocupado ali em ter que parar o texto num certo momento. E então, a prova escrita, o maior conselho de todos que qualquer pessoa diria esse conselho é: faça todos os pontos. Então, ir para a prova escrita com todos os pontos feitos, além de dar uma segurança muito grande, você vai ganhar um domínio técnico de escrita muito grande também. Então, ok, se chegou no dia da prova e você só conseguiu fazer 4, 5, 6, 7 pontos, você pagou, então você vai e faz. Mas não é o que eu recomendo. O que eu recomendo é faça todos os pontos e foi o que eu fiz na primeira fase, a prova escrita. Então, eu fiz de fato todos os pontos e refiz como forma de treino. E então fui para a prova escrita. Na etapa da prova escrita, fiquei em segundo lugar. Então, eu tirei 8,99 e aí eu fiquei em segundo lugar na etapa da prova escrita. Mas o concurso ele é composto de 3 etapas, então o resultado final só se sabe ao final da última etapa, porque aí você vai somar tudo, se tiver peso, coloca os pesos e tudo mais. Então, na primeira fase, que foi a prova escrita, eu fiquei em segundo lugar. E muito bem, então na etapa da prova escrita, no caso da área específica de física, que é a minha área, se tem ali, eu decidi fazer então a primeira parte do texto como uma introdução geral, colocando ali alguns fatos históricos, se possível citar nomes, né? Esse cientista, esse fez isso, de acordo com o tema, e então organizar a sua dissertação em uma coisa que a banca vai olhar e vai dizer: essa pessoa é uma pessoa organizada. Então, eu comecei com essa introdução histórica, depois eu fui para
para o desenvolvimento, desenvolvimento, aprofundamento do conteúdo e depois eu encerrei na conclusão com ah, aliás, eu coloquei aplicações do conteúdo, né, durante o desenvolvimento e na conclusão eu coloquei, além da conclusão clássica do fechamento do tema, eu também propus estratégias que se poderiam fazer na universidade utilizando aquele tema. Então, propostas de pesquisa. Então, como você pode vislumbrar esse tema com um projeto de pesquisa? Então, eu propus isso na minha prova escrita. Muito bem. Como eu falei, isso é um relato, né? Talvez eu traga a minha prova escrita, de fato, o conteúdo técnico que eu escrevi futuramente em outro vídeo. Ok. Na prova didática, isso é, você tem um conjunto de candidatos que ficaram aprovados na prova escrita e esses candidatos eles progridem então para a prova didática. E a prova didática, eu diria que talvez seja a parte mais importante do concurso, porque a banca vai avaliar você agora como um professor, porque avaliar você quanto o seu conhecimento técnico e científico foi na etapa passada, que foi a etapa da prova escrita. Então você mostrou ali que você dominava o conteúdo que foi sorteado. A prova didática, o ponto é sorteado normalmente 24 horas antes. Então você tem 24 horas para preparar o seu plano de aula, preparar a sua aula e se organizar. Então, na etapa da prova didática, a banca vai avaliar você agora quanto professor, quanto uma pessoa capacitada para ministrar aula, uma pessoa capacitada, então, para saber trabalhar com o tema e entender com qual nível qual o seu público-alvo, o seu linguajar, o técnico, científico tem que se adequar ao nível que você está trabalhando. Se você vai fazer uma prova didática para professor de educação básica, você tem que ter a linguagem da educação básica. Se você vai fazer para o magistério superior, então, durante a aula, você tem que ter o linguajar técnico de um professor de nível superior. Então, termos técnicos, termos científicos. Então, palavras que, de fato, tem no livro, né? Então, ok, na prova didática, o meu maior conselho que talvez seja um conselho mais geral também, seja uma pessoa organizada e faça um bom plano de aula. Por quê? Porque depois que você vai embora, o que fica com a banca é o seu plano de aula. Então a banca vai ter lembranças da sua aula, só que ela vai ter lembranças também de um monte de gente que deu aula naquele mesmo tema, naquele mesmo dia. Então, quando for para a ponta do lápis, o que vai ficar para a banca depois que todo mundo foi embora, é o plano de aula. Então, você tem que caprichar muito no plano de aula. Fazer ele com os termos técnicos, científicos corretos, nada de colocar palavras, nada de colocar coisas que não tem nada a ver com o tema. Então, ou então colocar um monte de objetivo que você não vai conseguir concluir dentro de uma aula. E aproveitando, o mais importante, a aula de acordo com o tempo que está no edital. Se o edital prevê uma aula de 50 minutos, você não vai falar o capítulo todo do livro. Você não vai falar o livro todo. Então, se a aula é de 50 minutos, foque em uma aula de 50 minutos. Então, vamos supor, por exemplo, um dos possíveis temas do meu caso era mecânica de fluidos. Mecânica de fluidos é um curso, é uma coisa de um semestre. Não dá para falar de tudo de mecânica dos fluidos. Então, por exemplo, eu poderia selecionar ali um hidrostática, por exemplo, e aí falar sobre o princípio de Pascal, a prensa hidráulica, a lei de Steven, e então montar uma aula de fato de 50 minutos. Então, uma coisa que é importante é que você não precisa falar de tudo sobre o tema, você tem que dar uma aula de 50 minutos. E fazer um bom plano de aula. Então, eu posso até divulgar o meu plano de aula depois. Fazer o que pede no edital, então se o edital pede para você se identificar no plano de aula, se identifique no plano de aula, objetivos, metodologia, conclusão e a lista de exercícios, porque talvez não seja
uma coisa obrigatória nos editais, mas uma lista de exercício é algo que você pode ali montar umas 3 ou 4 questões e só vai acrescentar na sua aula, né? Então você entrega o plano de aula junto com a lista de exercícios. Nessa lista de exercícios, você pode também propor coisas que estão um pouquinho fora do livro didático. Por exemplo, uma proposta sua mesmo, construir um experimento, ou então fazer um código, um programa, ou então fazer um link da sua matéria com outra matéria, se for ter uma volta da biofísica, por exemplo, você pode tentar fazer um link. Então, você tem que procurar uma estratégia para que você se torne um diferencial. Então, na minha prova didática, eu fiz um plano de aula, ok, uma parte do conteúdo que estava no livro, propus na minha lista de exercícios para que os estudantes fizessem um programa em Python ou em C ou em Java, na linguagem que eles escolhessem, para simular o fenômeno lá da aula que eu estava ministrando. E aí, ok, eu finalizei o plano de aula com isso, a lista de exercícios, me identifiquei tudo certinho. No resultado da prova didática, eu fiquei em primeiro lugar. Isso foi um grande diferencial para mim, porque quando eu fiz. Então, na prova didática, eu fiquei em primeiro lugar, e isso foi diferencial para mim porque, então, eu só tinha mestrado na época que eu fiz a prova didática, e certamente está ali concorrendo com candidatos que são mestres, outros são doutores, e aí você tem que buscar garimpar o máximo de pontos possíveis. Então, na vez que eu só tenho mestrado, então ter ficado em primeiro lugar na prova didática foi muito importante. Na prova de títulos, a gente vai ali, tá de olho no edital. Então, o meu maior conselho aqui é: finja que você já passou para a prova de títulos antes mesmo de começar a primeira fase, que era a prova escrita. Por quê? Se você acreditar que você é capaz de chegar até a prova de títulos antes de começar a prova escrita, você vai ter um tempo muito grande para juntar os seus documentos. E talvez até pensar em documentos que você, às vezes você participou de um evento há 2, 3 anos e não se lembra mais, o certificado estava ali perdido. Aí você vai ter um tempo muito grande. E essa foi a minha estratégia. Então, antes de começar a prova escrita, eu busquei já os títulos, mesmo, ainda que eu não conseguisse passar para a prova de títulos, mas isso iria servir para outros concursos. Então, já desde o início, quando lançou o edital, eu já fui pensando, organizando as fases. Então, para a prova de títulos, eu já fui fazendo a junta de documentos, pelo menos uma lista. Aí, quando chegar na fase da prova de títulos, você de fato pega esses documentos. Então, eu fui atualizando o currículo. A prova de títulos, de fato, é uma prova. Não é só entregar os documentos. Você tem que entregar da forma que é pedido no edital. Você não pode entregar apenas a capa do artigo, por exemplo. Então, o edital vai dizer a forma que você tem que entregar. Se o edital pedir a capa do artigo, o ISSN, o sumário da revista toda, você tem que ter tudo isso. Então, a prova de título, de fato, é uma prova, porque você tem que fazer da forma como está no edital, senão não pontua. E para mim, o maior diferencial foi a prova de títulos, porque foi onde ocorreu a virada, no meu caso. Então, quando saiu o resultado da prova de títulos, eu fui para o primeiro lugar no concurso, de modo geral, né? Então, de modo geral, a minha maior dica é: seja uma pessoa organizada e estude o edital. Não é ler o edital, estude o edital. Então, eu perdi as contas de quantas vezes eu li o edital, porque para saber exatamente onde estavam os detalhes que eu poderia ganhar ponto nas provas escritas, na prova didática e na prova de títulos. Tudo bem? Então, o edital vai te guiar no melhor caminho se você for uma pessoa que estuda o edital. Então, é um processo bastante desgastante. é, E aí a gente precisa estar atento a todos os itens, e talvez eu faça um outro vídeo falando de fato sobre cada uma das minhas etapas,
os pontos sorteados, o que é que eu fiz de fato lá no dia. Mas, de modo geral, eu queria dizer que a minha experiência nesse concurso para professor universitário foi uma experiência que me trouxe um ganho de conhecimento muito grande na forma de como fazer provas, porque a gente precisa, às vezes, parar as coisas e focar no edital. Então, fazendo doutorado, dando aula na educação básica, que eu sou professor do ensino médio também, então dei uma pausa em algumas coisas ali na pesquisa, momentaneamente, para poder focar no concurso. E, e aí, então, depois da prova didática, eu retomei a minha pesquisa, enfim. Mas eu acho que é isso, é uma visão geral, só de fato um pouquinho do relato. E muito obrigado. Tem outras fases que é possível ocorrer no concurso, que é o caso do memorial, plano de trabalho e projeto, no caso do concurso para professor da Universidade Estadual de Alagoas. Não teve, então essas fases eu não fiz, mas eu até comecei a preparar ali um memorial. O memorial é você basicamente relatar, de forma com a linguagem técnica, obviamente, todas as suas contribuições da sua vida para a ciência, para o Brasil, para as universidades. Então, tudo que você fez que você considere que é algo que as pessoas vão olhar e dizer, não, essa é uma pessoa que contribuiu bastante aqui para a sociedade. Então, artigo, experiência profissional. Então, um memorial é uma construção de coisas que você fez. O plano de trabalho já é algo mais focado para uma universidade quando ela abre uma vaga para um determinado departamento, um determinado instituto. Então, você faz o plano de trabalho já focado naquilo que a universidade está precisando. E outras coisas de projetos e tudo mais. Bem, muito obrigado. Até a próxima.